Mikael recebe proposta e tá fora do Palmeiras, mas como é que fica a situação do Nino? A joia do Palmeiras que furou a fila com o Abel não vai pra Copinha porque vai jogar o Paulistão. O novo Palmeiras em 2026 com o Matheus Pereira. Fala família Palmeiras 90 a mais, uma alegria estar aqui com vocês de novo e hoje a gente vai falar de muita coisa interessante, tá? Eu preciso começar o vídeo de hoje falando do Mikael, que de fato não encantou a torcida palmeirense e passou longe de ser aquele zagueiro, aquele jogador que a gente pretendia quando contratou pagando quase 30 milhões de reais. Pois é, ele tá saindo do Palmeiras, a gente já tinha noticiado isso nos vídeos de antes e é por isso que é bom você acompanhar o Palmeiras 90 a mais, porque a gente pode não acertar tudo, mas a maior parte dos movimentos do mercado que a gente fala aqui tem coesão, tá bom? O Mikael tá praticamente certo já, né? O empréstimo dele pro Inter Miami do Messi. Ou seja, Mikael voltando para a MLS, liga que o coroou como um bom jogador, tá? E com certeza absoluta vai ganhar minutos em campo. Eu quero saber qual é a sua opinião nos comentários. Faz sentido para o Palmeiras ter emprestado o jogador? Eu era a favor, ou eu sou a favor, na verdade, né, de uma venda direta, tá? Eu acho que o Palmeiras precisava ter vendido o Mikael para recuperar uma parte do dinheiro que investiu. Seria essencial para o Palmeiras, até porque a situação do Nino tá evoluindo, né? É legal a gente ver como as coisas mudam, né? Sobretudo na forma de negociação do Palmeiras. O Palmeiras é lento, a gente fala sobre isso aqui diversas vezes, quando se trata de contratação, porque tá sempre querendo, naquele jogo do ganha-ganha da negociação, né? O Palmeiras tá sempre querendo ganhar, só que só ele quer ganhar. Então assim, não vai ser possível encontrar um Richard Rios todo ano. Não vai ser impossível encontrar jogadores como Andréas Pereira por 60 milhões de reais todo ano. E por conta disso o Palmeiras está demorando. Só que eu imagino que o Verdão tenha aprendido com os erros do passado. Na janela passada só sobrou o refúgio do mercado pra gente. Atualmente o Palmeiras está trabalhando sério para fechar a contratação do zagueiro Nino. Há uma grande possibilidade disso acontecer, ao menos do acerto entre Palmeiras e Zenit, tá? O Zenit enxerga no Palmeiras com bons olhos, né? Por conta da base do Verdão, jogadores como Riquelme Felipe, Alan, Benedetti interessam ao clube russo. E do ponto de vista do Palmeiras, a gente já tentou por diversas vezes fechar a contratação, por exemplo, do Wendel, volante, né? Não deu certo. Sondamos o Gerson, também não deu certo. Mas parece que com o Nino tem uma grande chance de rolar. Você sabe que aqui a gente faz um serviço de curadoria trazendo as melhores informações com fontes oficiais do Palmeiras para dialogar com você. Não quer dizer necessariamente que o Palmeiras vai fechar determinado jogador, você sabe que a gente preza pela verdade. Diz aí nos comentários, sai Mikael, entra Nino, é uma boa? Vale a pena o Palmeiras gastar 65 milhões de reais para trazer um zagueiro de nome? Ou seria melhor aproveitar a base? Nosso giro de notícias vai seguir, porque diante de todo esse cenário que a gente está trazendo para você, Matheus Pereira está sendo especulado e ganhou força no Palmeiras por um detalhe muito importante. Essa matéria que está passando para você, ou melhor, esse tweet que está passando para você, tem validação da ESPN Brasil, tá? E é importante a gente entender as entrelinhas da situação, porque depois eu vou abrir a mesa tática aqui com vocês e a gente vai entender como é que o Matheus Pereira flutua nesse meio-campo do Palmeiras e por que ele vai render mais que o Andréas Pereira se de fato chegar ao Verdão, tá? O Matheus Pereira, ele tem uma proposta do Cruzeiro, né? E segundo todas as fontes da imprensa que eles estão noticiando aí, a proposta do Cruzeiro foi em torno ali de 2,2 milhões de reais como salário, um valor absurdamente alto, tá? Fora luvas. O Palmeiras, de fato, fez uma proposta pelo jogador. Por quê? O staff dele comentou, você tá vendo aí, né? Comentou que tem interesse, ou melhor, sabem do interesse do Palmeiras no jogador. Como é que eles saberiam do interesse do Palmeiras se não fosse por uma proposta? Pela mídia, pelo que a imprensa fala, não faz sentido, você concorda comigo? E por conta disso, a gente começou a sondar essa situação com uma forma diferente, e a gente tá, de uma forma diferente, né? E a gente tá vendo muito da imprensa posicionando a respeito disso, porque, gente, proposta elevada pro Matheus Pereira fechar com o Cruzeiro e o cara não fechou. Ele tá empurrando com a barriga. O Palmeiras tá observando e de fato vai dar o bote ali no momento correto, tá? É claro,
pode ser que ele esteja fazendo isso justamente para poder negociar um salário melhor ou qualquer coisa do tipo, né, com o Cruzeiro. O Bruno Henrique já fez isso, diversos jogadores já fizeram. E se ele fizer isso novamente, se ele não vier para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não deveria mais dar nenhuma oportunidade de contratação ao jogador. Diz aí nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. O nosso giro de notícias vai rodar, tá? Vai rodar muito porque, de maneira bem objetiva, o Palmeiras está proporcionando diversas saídas do elenco. Jogadores até que, para mim, eram tidos como peças principais, vamos dizer assim, né? Mas uma situação me chamou muito a atenção. A Copinha tá chegando e o Palmeiras pegou uma boa parte dos seus atletas de base que estão no profissional e, entre aspas, os emprestou para a participação do Palmeiras na Copinha. Mas um nome, ou melhor, dois nomes ficaram de fora. O primeiro é o do Luigi, que já está há mais de um ano no profissional, então faz sentido. Agora, teve um atleta que furou a fila do Abel Ferreira e de fato ficou no time profissional, não vai jogar a Copinha. Ele não vai jogar a Copinha porque ele vai estar disponível no Paulistão e é o Luiz Pacheco. Um volante com muita pegada, boa velocidade, senso de marcação e muito jovem. Me chamou a atenção esse movimento do Abel, porque o Larsson, ele fez duas partidas, né, se não me falha a memória, no Brasileirão do ano passado, deve ter jogado algo em torno de 20 minutos aí, né? E ele vai pra Copinha. Já o Luiz Pacheco, ele deve ter encantado muito o Abel Ferreira, porque para ele fazer esse movimento, com certeza absoluta, não é porque a gente ainda não tem um camisa 5, mas com certeza absoluta, ele vai ganhar minutos em campo. Me diz nos comentários a sua opinião, porque já já a gente vai para a mesa tática. O Palmeiras estreia na Copinha agora no próximo dia 5, segunda-feira, às 7h30 da noite, e eu pretendo abrir uma live para a gente trocar ideia a respeito da situação. Eu tô muito contente com os resultados da live, o pessoal tá acompanhando, tá curtindo, tá comentando, obrigado, tá, de coração, por todo o carinho que vocês têm pelo canal e principalmente por entender a proposta do canal. Vocês conseguiram entender que o que a gente tá fazendo aqui é um serviço de compilação de informações reais pra gente dialogar e conversar, e isso não tem preço, tá bom? Vamos lá, vamos seguir no nosso giro de notícias, porque agora a gente vai para nossa mesa tática. Então estamos na nossa mesa tática, gente, e embora eu tenha sido um pouco precoce, tá? Eu decidi montar aqui a cartinha do Matheus Pereira, a cartinha do Larsson, e a gente vai falar desse novo Palmeiras agora para 2026. Vamos começar escalando o time aqui? Então, Carlos Miguel é o nosso goleiro, né? Não tenho nenhuma dúvida disso, enquanto o Kelvin é o nosso lateral. E por enquanto, a nossa dupla de zaga é Gustavo Gomes e Murilo. Do lado esquerdo, Piquerez. Eu acho que até aqui todo mundo concorda, né? Exceto quando o Palmeiras for fazer uma situação posicional com 3 zagueiros, e a gente já vai ver um caso similar daqui a pouquinho, tá bom? O nosso camisa 5, eu vou escalar o Fabinho nesse momento, tá? Porque a gente tá falando do novo Palmeiras e existe uma chance real dele vir, tá bom? Então nós vamos escalar o Fabinho e nós vamos escalar o Nino aqui, ó, no lugar do Murilo, tá? Vamos fazer esse movimento pra gente entender esse possível novo Palmeiras e depois a gente traz pra realidade. No nosso meio campo a gente vai ter o Marlon Freitas numa ponta e a gente vai ter o Alan, cadê o Alan? Na outra. Minto, vamos tirar o Marlon Freitas? Acho que faz sentido, né? Já que a gente tá especulando, vamos pôr o Andréas Pereira de camisa 8 aqui, eu acho que faz total sentido. E na frente, já que é essa questão de especulação, vamos colocar o Matheus Pereira até pra gente falar da mobilidade que ele dá em campo, né? E na frente, meus parceiros, vamos lá. Vamos pra nossa dupla de ataque, Vitor Roque e... cadê o Paulinho? Paulinho, cadê nosso parceiro Paulinho? Tá aqui. E o Paulinho. Olha que desenho tático, olha que time. Cara, esse time do Palmeiras, veja bem, eu mexi 3 peças, tá? Lembra que a gente fala sempre aqui no canal, o Palmeiras não precisa contratar 30 jogadores. Eu mexi 3 peças. O Fabinho vai dar uma consistência pra essa zaga que vai fortalecer muito com o Nino também, né? Você já sabe, estilo de jogo do Palmeiras, com a bola, uma linha de 5 com os alas, os laterais virando alas, né? O Fabinho vai encostar aqui para pegar essa bola no começo, né? Começar as jogadas.
O Andreas Pereira vai fechar aqui para ser uma espécie de armador do time, junto com o Matheus Pereira de meio atacante. E aí a gente vai ter uma dupla de alas mais avançados, né? Provavelmente o Alan vai até fechar um pouco mais para o meio, para o Kelvin ter o campo para correr. Vocês percebem como o desenho tático do Palmeiras posicional é incrível com esse time? O Matheus Pereira junto com o Alan, eles dão um dinamismo tão grande pro Palmeiras, mas tão grande que é assustador. Na live de ontem, o Diogo fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou assim: e se o Palmeiras jogar com um 4-2-3-1? E aí eu quero pegar esse mesmo time pra gente montar isso aqui rapidinho e entender. Uma linha com 2 volantes, né? Então seria um 4-2. E aí a gente vai fazer o Paulinho virar esse meio campo aqui, pode ser até pela esquerda, né? E o Andreas Pereira como camisa 8 também, de fato. Olha que desenho maravilhoso, gente. Esse novo time do Palmeiras, ele tem muito dinamismo. O Matheus Pereira e o Andreas Pereira são excelentes jogadores, né? Por que eu coloco o Matheus de 10 e o Andreas de 8? Porque o Matheus, ele tem uma mobilidade muito grande em campo. Ele consegue fazer todo tipo de movimento para todos os setores do campo, sem perder a qualidade. É um tipo de jogador difícil de marcar, né? E aí você vai ver que em alguns momentos ele cai para a ponta esquerda e o Paulinho vira o nosso meio armador. Em alguns momentos o Vitor Roque recua pro Paulinho buscar esse espaço. Então assim, cara, eu quero ver esse time no campo 3D, tá? Só pra gente poder, de uma maneira mais 3D, literalmente, acho que essa é a palavra, né? Entender isso aqui. Olha que coisa maravilhosa, tá? Quando a gente tem esse desenho tático aqui do 4-2-3-1, a gente tem um lateral esquerdo de altíssima qualidade, um lateral direito bom no sentido de apoio, mas não muito bom no sentido defensivo. Mas, gente, com 2 volantes, e aí são 2 volantes que sabem jogar, né? A gente passa a ter um apoio, uma cobertura melhor para que esse lateral, o Kelvin, ele consiga subir, tá? Olhando de cima, olha esse trio de ataque. Alan, Matheus Pereira, Paulinho e Vitor Roque. Realmente é um time diferente, tá? Se você gostou da nossa mesa tática, vem para as nossas lives, tá? Eu ainda não tenho datas sempre definidas, né? A gente abre as lives quando tem possibilidade, mas é tão legal poder falar disso, tão legal poder taticamente analisar o Palmeiras, tá? Eu realmente gosto muito disso. Me diz a sua opinião nos comentários. Faz sentido tudo isso que eu apresentei para vocês? O zagueiro, o volante voltando para pegar a bola e iniciar a jogada, como a gente tem tanto visto, né? O Piquerez, que tá segurando muito na defesa, tem que apoiar mais. O Kelvin, cara, esse time é diferenciado, tá? Eu optei por não colocar aí nesse vídeo a possibilidade real do Palmeiras com os jogadores que já chegaram, porque a gente vai fazer isso em live, tá? Eu quero a sua opinião. Faz sentido pro Palmeiras jogar no 4-2-3-1? Eu gostei muito, tá, da ideia que foi dada lá pelo Diogo, e eu acho que faz total sentido o Palmeiras modular o time de vez em quando para esse posicionamento, até porque o Larson e o Luiz Pacheco terão minutos em campo. E só para você ter uma noção, a diferença do Palmeiras 2025 pro Palmeiras 2026 é tão grande que dos 11 jogadores que jogaram a última partida no Paulistão contra a Portuguesa, apenas 3 ainda estão no time. Veja, eu tô falando de 1 ano de diferença, tá? O time na ocasião era o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan, Richard Rios, Fabinho e Rômulo, Maurício, Estevão e Thales. Do time que enfrentou a Portuguesa no ano passado e o time que vai enfrentar esse ano, dia 10, né, de janeiro, só tem 3 jogadores. Então, isso explica um pouquinho, tá, do porquê o Palmeiras sentiu tanto nessa temporada 2025. 9 jogadores, 8 jogadores diferentes, né, sendo que os jogadores que ainda estão no Palmeiras, o Everton, Maurício e o Murilo. Então assim, cara, é um time completamente diferente, um time mudado, sem a experiência de um Marcos Rocha, por exemplo. Baita erro que o Palmeiras cometeu, na minha opinião. Errou com o Gilberto, errou com o Marcos Rocha, errou com o Mike e errou com o Zé Rafael. Hoje a gente tá penando para ter um lateral direito, uma vez que o Kelvin tá muito instável e que o Giai, para mim, não tem condição. Na live de ontem, quando a gente abriu a live, a gente foi no Transfermarkt ver quantas assistências o Giai tinha com a camisa do Palmeiras e a gente chegou a uma conclusão absurda, né? Ele tem 2 assistências na carreira.
Então, assim, é um lateral mais zagueiro do que lateral, né? Defensivamente, ele tem total condição de jogar no Palmeiras, tá? Marcador, guerreiro, mas assim, ofensivamente, velho, esquece, sem condição nenhuma, tá bom? Me diz uma coisa agora, partindo para essa reta final aqui do vídeo, eu quero que você me dê uma opinião sincera. Você acha que o Palmeiras está pronto, se trouxer mais 2 ou 3 nomes, para fechar aí o ano? O que você acha, para fechar a janela de transferências, né? O Palmeiras, na minha opinião, precisa ir atrás de um atacante urgente, para ontem, tá? Porque o Vitor Roque não vai conseguir ficar no Palmeiras até depois da Copa do Mundo, essa é a minha opinião. Estão chegando propostas absurdas, né? A gente já falou disso nos últimos vídeos e, cara, 320 milhões o Chelsea colocou da última vez, né? Eu não acho que ele sai agora porque ele vai arriscar perder a Copa do Mundo, não acho que faz sentido para ele. Ele vai ser banco do João Pedro na Inglaterra, com certeza, tá chegando agora, vai ter que mostrar resultado, tal, enfim. Me diz a sua opinião nos comentários sobre isso e me dá uma sugestão. Que tipo de conteúdo você quer ver no canal Palmeiras 90+ em 2026? Quer ver mais live? Quer ver mais vídeo? Quer ver mais análise tática, mercado da bola? O que você quer? Traz pra gente, porque a sua opinião é sempre muito importante. Motivo pelo qual eu agradeço do fundo do meu coração por cada like, cada view, cada comentário. É tão maravilhoso ter criado esse canal há 6 meses e entender que hoje ele é um ponto de encontro para os palmeirenses. Você tem noção do que é você abrir uma live, sei lá, 9, 10 horas da noite do dia 30, 31 de dezembro e ter 300, 500 pessoas lá pra gente trocar ideia? É realmente um momento incrível que a gente está passando com o canal e eu agradeço, tá? Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês por todo o auxílio e por todo o carinho que vocês têm dado, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre e avante palestra!